Paulo a Corinto, hoje. O capítulo de número 16 são apenas orientações finais, saudações finais. Todo o corpus teológico de Paulo conclui-se no capítulo de número 15. E hoje nós vamos ministrar sobre a segunda parte, que nós já conversamos sobre a primeira delas, pensando sobre a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição. Aquilo que é central na teologia paulina está no capítulo de número 15. Então nós vamos concluir, estamos orando a Deus com o nosso coração dividido entre Eclesiastes e parábolas de Jesus, mas o Espírito de Deus vai nos dar o direcionamento. E não perca na próxima quinta que estaremos começando a nova série de sermãos aqui na igreja. Conosco está o Rodrigo, meu amigo, de volta, esteve ali em Pernambuco, mas nos dá a alegria de estar conosco nesta noite. Deus te abençoe e conceda-te vida, voltando à sua casa, seu lugar. Você é uma bênção, Rodrigo. Queridos, vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 15, a partir do versículo 51. Nós vamos falar sobre um dos trechos do Corpus Paulino mais conhecidos. Um dos trechos mais citados, quando Paulo fala sobre o momento em que a mortalidade vai se vestir ou se revestir de imortalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 51, a palavra diz-nos assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, os mortos não ressuscitarão em estado putrefo, mas eles já ressuscitarão incorruptíveis. E aí ele então fala para aqueles que estão vivos: e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível revista-se de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Quando o corruptível revestisse de incorruptibilidade e o mortal revestisse de imortalidade, cumprir-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele só não é vão se ele for feito no Senhor. É legal, Paulo diz: vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando feito no Senhor, não é vão. Pai bendito, estamos diante de tua voz, palavra. Edifica-nos nesta noite. Conforte-nos nessa noite, console-nos, confronte-nos. Queremos que o nosso coração seja teu e que a tua palavra possa nos guiar, ó Deus, aos corações, e que ouvindo a tua voz nós possamos tomar a direção certa. Pedimos-te a tua graça e a permanência do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Versículo 51, a Escritura diz que há um mistério. E Paulo, quando fala desse mistério, ele diz que o mistério é que nem todos morreremos, nem todos dormiremos. Ele ameniza a expressão morte com dormir. Jesus sempre fez isso, Ele fez isso quando chamaram ele para ressuscitar Lázaro. Ele disse: Lázaro, dorme. Ele fez isso quando estava diante da filha de Jairo. A menina apenas dorme. E agora Paulo copia o mestre, e Paulo repete. Ele diz: nem todos dormiremos. Ora, para quem é cristão, a morte é só um cochilo, É só um sono. Aí Paulo ameniza o processo mortes. Ele diz: nem todos dormiremos, porque quem é cristão já não morre mais e a morte perde o poder de escravizar. Ora, a morte tem poder escravizador, porque a morte tem um aguilhão, e o aguilhão da morte é o pecado.
O apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais dominados pelo aguilhão, portanto a morte já não tem mais domínio sobre nós. No entanto, ela deixa de ser aquela que nos conduz ao distanciamento pleno de Deus e se torna um cochilo, um pequeno sono. Por isso Paulo ameniza o processo e diz que nós não dormiremos. E é interessante que ele diz: mas todos seremos transformados. A expressão todos de Paulo é uma expressão presente em toda a teologia paulina. Ler todas as 13 cartas de Paulo é encontrar Paulo fazendo paralelos. Ele olha para o primeiro Adão e ele diz: Adão pecou, e não pecou sozinho, porque ele peca, mas a partir de seu pecado todos nós nos tornamos pecadores. O todos está na teologia paulina em relação ao pecado, porque em Adão todos nós caímos. Em Adão todos nós preferimos desobedecer a Deus. Em Adão todos nós preferimos a expulsão do jardim a permanecer no jardim. Em Adão todos caídos estamos e destituídos da glória de Deus. E Paulo então vai construir a sua teologia dizendo: mas há um segundo Adão. Porque o primeiro Adão provou o fruto proibido e a morte entrou no mundo. E quando nós olhamos para o primeiro Adão, nós herdamos do primeiro Adão a morte. Mas quando nós olhamos para o segundo Adão, nós herdamos do segundo Adão não a morte, mas a vida. Agora é interessante a gente pensar na teologia paulina, porque Paulo vai nos dizer que nós precisamos, enquanto pecadores, morrer. Mas Paulo também vai dizer que, olhando para o Adão, a gente morre, porque todos nós somos pecado. E não há ninguém aqui que esteja distinto disso. Não há ninguém aqui, não há ninguém na estratosfera que não peque. Somente aquele que está da além do mundo criado, que nasceu da virgem, puro numa manjedoura, transitou por 33 anos nesse lamaçal de pecados, mas com a mesma pureza da manjedoura, subiu o madeiro. Somente este, nunca transigiu a lei de Deus e nunca pecou. Mas todos nós pecamos, caídos estamos em Adão. Em Adão nós estamos caídos e mortos. Aí o segundo Adão vem e diz assim: eu quero resolver o problema da sua morte em Adão. E como é que a gente resolve? É fazendo uma transfusão de sangue? É fazendo hemodiálise? Não. É morrendo de novo, para ser recriado em mim. Olha que coisa extraordinária. Nós somos recriados em Cristo. Se não morrer, o pecado permanece dominando. Se não morrer, o pecado permanece escravizando. Mas quando mortos, já não somos mais escravos do pecado. Agora temos liberdade para dizer: eu escolho dizer não. Eu escolho resistir. Eu escolho glorificar aquele que por mim morreu. Eu escolho celebrar a Deus com a minha escolha. Cristo na cruz do Calvário nos deu liberdade de escolha. Vamos caminhar na teologia paulina. Paulo diz em Romanos 3:23: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há redenção em nenhum outro nome senão na pessoa bendita de Jesus. Paulo diz ainda em Romanos 5:12: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. Não há absolutamente nenhum crente
descrente, ateu, que não tenha pecado. Todos nós transgredimos. Todos nós extraviados estávamos, dominados pela pecaminosidade, totalmente depravados, incapazes de buscar a Deus. Paulo chega a dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por si só, nenhum de nós teríamos condições de estar aqui hoje à noite. Se a escolha fosse nossa, nós estaríamos num lugar distante daqui. Mas um dia o Cristo de Deus derramou sobre os nossos corações a sua graça. E nós conhecemos o tesouro da presença bendita do Espírito de Deus. E nós estamos aqui cavando e examinando. Examinar é buscar na mina. Nós estamos aqui cavando e examinando a Escritura para esse tesouro se tornar mais caro e mais claro aos nossos corações. É o que estamos fazendo. Aí você me pergunta: pastor, mas por que existem pessoas que estão na igreja, mas não têm intenso desejo ou desejo algum de buscar a Deus? Por que existem pessoas que estão na igreja, mas não há nenhum tipo de reflexo de graça de Deus na vida dele ou dela? Por que existem pessoas que estão na igreja e o seu trabalho não é outro senão saindo da comunidade, falar da comunidade, criticar a comunidade, ferir os irmãos? Por que tem gente com o coração tão duro, tão denso, tão petrificado? Essa pessoa nunca recebeu o Evangelho. E aí eu queria ensinar algo interessante para os irmãos. Recebeu. Só que recebeu o Evangelho igual a gente recebe vacina. Quando você vai receber uma vacina para estar imunizado em relação a uma doença, um pouco do vírus da doença está no antídoto da vacina. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia, né, irmãos? A gente é imunizado da gripe recebendo um pouco de gripe. Tem gente que recebeu o Evangelho, mas recebeu só um pouco. Provou do dom celeste, provou da experiência do Espírito, teve a sua fé renovada, desejo e intenção pelas coisas eternas, mas isso, ao invés de gerar vida, gerou resistência. Aí hoje ele está vacinado contra o Evangelho. Você prega para ele 20 anos e ele continua do mesmo jeito. Não muda nada. Porque está vacinado contra o Evangelho, porque recebeu um pseudo-evangelho ou uma porção mínima do Evangelho da graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: não é vacina que vai resolver o nosso problema, porque Jesus não veio fazer uma campanha de vacinação. Não é hemodiálise, amputação de coração, transplante, não. É morte, é calvário, é cruz, é alma prostrada ante a cruz de Cristo, reconhecendo o seu senhorio e bendizendo o seu santo nome. É isso que nos fará gente de Deus. É isso que nos defenderá de nós mesmos. Oh, irmão, se a gente conseguir se defender do nosso próprio coração, nós seremos muito abençoados. Porque o nosso coração fica querendo levar a gente para cada caminho perigoso. Mas o Evangelho já nos ensina: não confie no seu próprio coração,
Coloque ele na mão do Rei, do Eterno, do Soberano. Deixa ele guiar o teu coração, a tua vida e a tua história, porque é ele quem tem cuidado da tua vida e ele quem sabe das coisas futuras. Ele quem conhece as tuas intenções, os teus sonhos e projeções. Ele é o Senhor da nossa história. Por isso Paulo diz: todos seremos transformados. E por isso eu quero dizer-lhes o que Pedro nos ensinou, 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós agora somos sarados. Oh, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. É pelas suas feridas que hoje à noite todos nós celebramos a cura. É pelas suas feridas que nós somos sarados. Mas não existe evangelho sem Calvário. Não existe evangelho sem cruz. A cruz é a mensagem mais plena do universo. É o centro que equilibra a existência. A cruz é o alicerce da história humana. Tudo se divide na cruz. Tudo se processa na cruz. Tudo começa e termina no Calvário. O que é que nós temos no Calvário, Igreja de Jesus? No Calvário nós temos a videira verdadeira, que se tornou raiz de uma terra seca, palmilhou essa terra sem parecer e sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que viéssemos a desejar. Mas esta videira produziu frutos e nós somos sementes deste fruto. E este fruto foi enxertado na nossa alma e é chamado de fruto do Espírito. Hoje você tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque a videira se fez raiz de uma terra seca no Calvário. Foi no Calvário que isso aconteceu. No Calvário, o rei se tornou réu. O que ordena sobre todo o universo foi guiado por aqueles que lhes infligiam dor. O que veste as nuvens de graça e o que produz brilho às estrelas, teve o seu corpo desnudado e eles dividiram suas vestes. E a Escritura diz que eles lançaram sorte. A cabeça que controla e que alimenta todos os seres foi ferida por espinhos malditos. O rei se tornou réu. No Calvário, o leão se fez cordeiro. No Calvário, o inocente se fez culpado. Jesus se fez Gideão, Jussier, Norma, oh bendito seja Deus, Igo, Lobo, Lúcio, Davi, oh glória a Deus, Claudemir. Jesus se fez o que somos, porque todos nós estávamos lá no Calvário, mas Deus é tão bom que todos nós estávamos lá no Calvário recebendo apenas a sua graça, e não a sua dor, e não a sua angústia, e não o seu sofrimento. Nós entregamos a Ele todos os nossos pecados, os pecados cometidos no passado, os pecados cometidos no presente, os pecados que ainda iremos cometer. Nós colocamos diante dEle, Ele carregou o peso de todo o pecado da humanidade a ponto de lançar sangue sobre os seus poros, e o que Ele nos devolveu foi a oportunidade de celebração e de vida, leveza e capacidade de viver em santidade, esperança de uma vida eterna, esperança do céu. E aí a gente chega para Ele e diz assim: mas o meu corpo está ladrilhado de dor, a velhice se aproximou,
eu estou cansado. Aí a irmã diz assim: eu estou cansada, já não tenho mais as mesmas energias e a mesma força, no meu corpo me maltrata. Aí Paulo lembra: esse corpo ele vai ser transformado, o mortal vai se revestir de imortalidade, o corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O apóstolo Paulo está nos ensinando dos princípios mais poderosos da Escritura. Você sabe o que Paulo está dizendo para a gente? Vai acontecer algo maior do que a Páscoa. Porque na Páscoa, a orientação de Deus a Israel era a seguinte: as famílias se reúnem, pequenas famílias se reúnem em duas, matam um cordeiro, é preciso cozer a comida com ervas, celebrem a Páscoa. O sangue vocês colocam nos umbrais da porta, porque há uma ordem do Eterno. O espírito da morte vai transitar sobre o Egito, e toda casa em que ele não perceber o sangue do cordeiro, não é de um coelho, é de um cordeiro, tá? É de um cordeiro, não é de um coelho. Pode começar com C, mas é de um cordeiro. Se não tem o sangue, pode ser da casa de Israel. Não, mas pastor, mas eu sou sobrinho do Daniel Berg. Maria de Nazaré, que pregou o evangelho pela primeira vez aqui, vindo de Belém, é tia da minha avó. A morte entra. Tem que ter sangue do cordeiro no umbral da porta, independente da linhagem. Sim ou não, irmão? Não, mas eu estou servindo há 70 anos. Mas tem que ter sangue do cordeiro. Não, mas eu conheço a Bíblia toda, eu até cito a Escritura toda. Tem que ter sangue do cordeiro. Não, mas eu vivo a Bíblia, eu vivo moralmente e corretamente. Tem que ter sangue do cordeiro, porque não é por suas obras e não é por causa daquilo que você faz, é por causa do cordeiro que foi morto, é por causa do cordeiro que foi morto. Glória a Jesus! Você sabe o que é que significa a palavra Páscoa? Passar por cima. Paulo está dizendo para a gente algo lindo. Paulo está nos dando uma notícia maravilhosa. Porque lá no Egito, na noite que se estabelece o êxodo, a morte desviou. Quando Jesus gritou: Lázaro, vem para fora, a morte retardou. Quando ele disse: Talita cumi, menina levanta. Ou quando Pedro disse: Dorcas, te ergue, Dorcas, a morte foi adiada. No Calvário, a morte foi nocauteada. Mas no arrebatamento da igreja, a morte será aniquilada. Glórias sejam dadas a Jesus. Porque isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Então cumprir-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Quem acredita nessa vitória? Quem está caminhando para essa vitória? Celebre o nome de Jesus nesta noite.
Paulo está dizendo: eu não vos prometo um salto da morte, eu não vos prometo um adiamento ou um retardamento da morte, eu não vos prometo um nocauteamento da morte, eu vos prometo o aniquilamento pleno da morte, porque lá não haverá mais morte, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais medo. É isso que Paulo está nos ensinando. E todo crente precisa ter o seu coração cheio de esperança. Porque, meu irmão, você pode ter esperança de conseguir emprego melhor, esperança de conseguir um nome mais interessante no seu trabalho, esperança de galgar um cargo mais apropriado ao seu nome, esperança de encontrar uma esposa que te honre, que cuide de você quando casar, esperança de cursar a graduação dos seus sonhos, esperança de ver os seus filhos crescerem e casarem-se e cuidarem do seu próprio coração amando o Senhor. Você pode ter todas essas esperanças e elas são legítimas. Elas são legítimas e elas são fomentadas pelo Eterno. Mas nada disso se compara à esperança de ver o Mestre. Nada disso se compara à esperança de ver o Mestre. Pastor, e o que é que a gente está vivendo hoje? Hoje a gente está se alimentando do Cordeiro. A morte não tem mais acesso. Saindo daqui a gente vai passar pelo deserto. Vocês lembram disso, né? Mas vai chegar um dia que nós entraremos na Canaã. E quem tem essa esperança, purifique-se ainda. Porque na Canaã celeste, nós não mais estaremos fazendo usufruto da figura do Cordeiro. Nós o veremos como Ele é. E nós seremos conhecidos. E o conheceremos como dele somos conhecidos. Essa é a promessa de Paulo. E essa é a promessa que invade o nosso coração nessa noite. Paulo disse em Corinto, capítulo de número 15, versículo 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morrem em Adão, todos são vivificados em... Eu queria que você abrisse comigo a Escritura no livro de Números. Paulo diz assim, no momento, versículo 52, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Números capítulo de número 10, versículos de número 1 e 2. Só para a gente entender a teologia de Paulo. Números 10, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro do Pentateuco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para convocação da congregação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para a partida dos arraiais. A trombeta é para convocação e para a partida. Quem tiver displicente, a trombeta vai soar e a pessoa vai estar lá na mercearia comprando azeite. Mas quando a trombeta soar, os mortos serão convocados à vida. Aí Paulo diz assim: quando todos estiverem em convocação, o nosso corpo vai ser transformado e então dará início à partida e nós subiremos ao encontro de Jesus. O que está ocupando
o nosso coração. São tantos sons, são tantas músicas estranhas atraindo a nossa atenção, são tantas vozes ecoando. É possível que a trombeta soe e estejamos desapercebidos. Mas o bondoso Espírito Santo nos trouxe hoje aqui para lembrar a igreja do Senhor que o arrebatamento é uma verdade bíblico-teológica. E ainda que os púlpitos não falem mais sobre arrebatamento, sobre pecado, sobre necessidade de regeneração, nós continuaremos declarando nesse lugar que Jesus vai voltar. E se você é crente em Cristo Jesus, eu não estou falando para você que é crente da Assembleia de Deus, eu estou falando para você que é crente em Cristo Jesus. Se você é crente na pessoa bendita de Cristo Jesus, a verdade do arrebatamento é tão fundamental quanto a verdade do seu perdão e do meu perdão. A verdade do arrebatamento é tão real quanto a presença do Espírito de Deus em nós. O arrebatamento da igreja é uma verdade, é uma promessa, vai se cumprir cabal, perfeita e plenamente, porque quem falou não mente. O nome dele é Jesus de Nazaré. Glórias sejam dadas a Jesus. Pastor, eu sou midi-tribulacionista ou meso-tribulacionista. Eu creio que Jesus vai voltar durante a grande tribulação. Aí chega o outro e diz assim: eu não. Eu sou pré-tribulacionista. Acredito que Jesus volta antes. Sangue de Jesus. Não quero passar pela grande tribulação. Tem uns que são tão crentes que até se benzem com medo. Aí tem o outro que diz: eu já sou pós-tribulacionista. Acho que é depois da grande tribulação. Porque a tribulação é que vai fazer a separação dos bodes e ovelhas. E aí vai procurar argumentação teológica. Deixa eu dar uma notícia para a igreja. Você encontra na Bíblia fundamento para pré-tribulacionismo, midi-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Ninguém tira essas ideias da cabeça não, tira da Escritura. E sabe por que tem texto que dá a ideia de que Jesus vem antes? Tem outro texto que dá a ideia que Jesus vem durante, e outro texto que dá a ideia que Jesus vem depois? É para que a gente fique preocupado, perdendo tempo, até descobrir qual dos três vai ser o correto. Será que é, irmão? Não, é para a gente olhar para a Escritura e lembrar que Jesus disse assim: nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Ele é quem sabe todas as coisas. Se Jesus vem antes e você está nele, você sobe. Se vem durante e você está nele, você sobe. Se vem depois e você está nele, você resiste e sobe. Bendito seja o nome de Jesus. E tem um pastor que escreveu num texto, eu achei interessante, ele disse que quando for arrebatado, o que acreditava que Jesus ia vir antes, o que acreditava que Jesus ia vir no meio, e o outro que acreditava que Jesus ia vir depois, quando chegar no céu, o primeiro vai chegar e vai dizer assim: eu não disse que era antes? Eu não disse que era durante? Aí o outro: eu não disse que era depois? Disse: não, mas a tribulação não tinha começado. Não, tinha sim. Lá nos países do Oriente a tribulação já tinha começado. Tem crente que não vai perder tempo no céu pensando nessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o que importa é estar nele. Pastor, é porque eu quero saber, eu estou querendo me preparar
porque Jesus vai voltar. Quem foi que disse que a gente tem que se preparar porque Jesus vai voltar? Preciso explicar isso para a igreja nessa noite. O Senhor Jesus já está presente, irmãos. A gente não tem que se preparar porque Ele vai voltar, não. A gente tem que se preparar porque a casa tem que ser agradável para Ele. Porque Ele é vivo. O sepulcro está vazio há 2000 anos atrás. Então a nossa casa não é para estar vazia, não. Porque Ele deixou o sepulcro vazio para encher a nossa casa, para encher a nossa família, para encher o nosso lar, para encher o nosso coração de esperança. Foi para isso que o sepulcro ficou vazio. Aleluia! Glória a Deus! Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E Ele fez isso por causa de uma coisa. Sabe por que foi? Por causa dele. Porque a gente não merecia, gente. É por isso que alguém já disse, e esse poeta foi muito cuidadoso em dizer: se você transformasse todas as águas dos mares e rios em tinta, toda a extensão dos céus em papel, todas as árvores do campo em pincéis, e todos os homens que já trilharam a terra em escritores e poetas, nem assim nós conseguiríamos explicar o amor de Deus. É por isso que Paulo disse: Ele nos amou de tal maneira, glória a Jesus. João descreve tal maneira e Paulo diz: Ele nos amou de tal maneira que, sendo nós ainda pecadores, o seu amor nos abraçou, glória a Jesus. Por amor. Por isso que nós estamos aqui hoje, por causa dele, por causa dele. Então você vai ser arrebatado por causa dele. Não, pastor, eu tenho que dormir de blusa de manga comprida e com a gola de cima fechado, passa a noite todinha se abanando, que Jesus pode voltar. Se você é desses crentes, tome banho ligeiro. Jesus pode voltar na hora que você estiver tomando banho. Pastor, e eu não preciso cuidar do meu corpo? Precisa. Se vestir de forma honrosa, cuidar dos seus lábios, do seu coração, da sua família, da sua saúde. Nós precisamos de tudo isso. Mas mesmo tendo todos os cuidados necessários, nunca nós conseguiremos retribuir. A graça de Deus permanecerá sendo o instrumento de ligação entre nós e o nosso Deus. A graça de Deus. Eu concluo a minha fala nessa noite citando o texto de João e Romanos. João 11, 25 diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, é possível crer morto? Porque Jesus está dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto. Então é possível uma pessoa morrer, depois de morrer, crer? Será que é isso que Jesus está nos ensinando? Não, irmão. O que Jesus está dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, não é para a pessoa que morreu e depois que morreu alguém fez uma oração e aí colocou uma moeda no gasofilaço e essa alma subiu para o céu. Jesus não está ensinando que é possível crer nele depois da morte. Jesus está ensinando que todos nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus entrou no nosso espaço de morte. Ele entrou no Hades, no lugar onde nós estávamos, lugar de morte, lá no Seol. E Ele nos deu a esperança da sua vida e cremos nele. Estávamos mortos e agora nós ouvimos a sua voz e estamos vivos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: crês tu nisso? Olha aí para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: crês tu nisso? Diz assim para ele: você agora é imortal.
Tem crente, irmão, louco para ir assistir o Exterminador do Futuro. Você é mais forte que ele. Ah, meu irmão, bendito seja o nome de Jesus. Nós somos eternos. Cristo nos fez eterno. Cristo nos fez eterno. E aí, queridos, faltam 2 minutos. A Escritura diz assim, ó, Timóteo 2:11, segunda carta: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Logo, se não morrermos com Ele, não viveremos. Então tem que morrer. E Apocalipse 21:3, a Escritura diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem pranto. Você está chorando, né? Está difícil. Lá não tem isso. Lá não haverá mais clamor. Pastor, eu não estou chorando, mas está doendo. Olha o que a Bíblia diz: lá não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas, tudo se fez novo. Glórias sejam dadas a Jesus. Os ressuscitados fiquem de pé. Em Cristo nós somos ressuscitados. Em Cristo o poder e a autoridade da morte foi desfeita. Muito bem. Próximo domingo, um convite aos vivos, viu? Próximo domingo às 7h30 haverá consagração na comunidade. Toda a igreja é convidada a estar em oração. Próximo domingo, venha fazer parte desse momento e se debruçar.